12h39 e essa polêmica greve de professores aqui no estado do Paraná. O clima ainda continua tenso. Muitos professores, eu não posso dizer que eu estou pecando dizer que é a greve dos professores, é claro que é os professores que encamparam isso, mas também de demais servidores da educação e também até servidores da saúde, tem outros servidores do estado que também participam desse movimento na capital do estado. Mas é uma greve histórica que chama atenção e ganha destaque nacional. Hoje pela manhã, por exemplo, o noticiário nacional, praticamente todas as redes de TV davam destaque para a greve aqui no estado do Paraná. Então, os professores e servidores anunciaram uma greve na segunda-feira. Ontem foi o dia mais tenso, porque na Assembleia Legislativa os deputados pretendiam votar um pacote de medidas do governo do estado. Nesse pacote de medidas do governo do estado, há alguns itens que mexem com o direito, com os direitos já conquistados pelos servidores, principalmente os servidores da educação. E havia uma informação do governo do estado que ele estaria voltando atrás de alguns itens, né, que os professores não concordam, mas a informação que em cima da hora o governo teria mantido uma das mudanças, que é utilizar, por exemplo, os recursos do Fundo do Paraná Previdência. Ontem, na Assembleia Legislativa, o clima era tenso, de muita gritaria. Por favor, o plenário, peço a compreensão do plenário, por favor, galerias. Olha, até agora nós estávamos numa harmonia. Muito obrigado a vocês. Olha, deputado Nereu, Vossa Excelência pode até divergir. Aí as informações um pouco do que foi o movimento ontem na Assembleia Legislativa do Paraná. Antes de eu falar com a professora Elisandra da Câmara, hoje pela manhã nós conversamos com o professor Arildo Ferreira de Castro, ele que é da PP Sindicato de Apucarana. Nós perguntamos para o professor Arildo por que mesmo com o governo voltando atrás em alguns itens, o porquê que os professores, os servidores invadiram ontem a Assembleia Legislativa do Paraná. E ele fez para a gente alguns esclarecimentos. Vamos ouvir um trecho da entrevista aí com o professor Arildo. Estamos aqui dentro da Assembleia Legislativa, um grupo muito grande de professores e funcionários, fazendo agora a pressão para que o governo venha negociar conosco. Arildo, ontem a gente tinha uma informação, até essa informação é um fato, foi publicado na agência da Estadual de Notícias, que o governo tinha retirado desse projeto, desse pacote, alguns itens que foram retirados. Agora, esses itens que foram retirados não foi o suficiente? Na verdade, qual que é a posição da APP nesse momento? Exato. Na parte da manhã, nós tínhamos feito uma negociação com o governo que ele não iria estar alterando o nosso plano de cargos, principalmente na questão da nossa tabela, que é onde define, né, os nossos salários, as nossas promoções e progressões. Isso, da parte da manhã, tinha ficado acertado, né, que não iria mexer com o projeto substitutivo, ele estaria fazendo essas adequações. Porém, minutos antes da votação, ele roeu a corda, ele voltou atrás e apresentou a proposta original para ser votada. Diante dessa situação, não nos restou outra saída. Ou a gente radicalizava naquele momento a nossa ação, ou nós perderíamos tudo que nós conquistamos nos últimos 40 anos, aí, com muita luta, com muita greve, com muita mobilização. Então, na verdade, o que houve foi isso. O acordo entre sindicato e governo, que o governo não cumpriu na hora da votação, e aí é lógico que exigiu do sindicato medidas mais duras em relação à negociação. Agora, detalhe pra gente um pouquinho mais, Arildo, sobre essa proposta aí que vocês estão descontentes, que iria mexer com a previdência de vocês. Na verdade, o projeto que o governo enviou para a Assembleia Legislativa, ele acaba com o nosso plano de cargos, ou seja, nós, professores, funcionários do Estado, nós temos um plano que nos garante a aposentadoria integral, quando nós chegamos ao final da carreira. Nós temos um plano que
ele garante quinquênios, ou seja, a cada 5 anos nós temos uma melhora do nosso salário de 5% e direito a 3 vezes de licença prêmio. Nós temos o programa de capacitação, TDE, que os professores fazem para eles irem para o último nível da carreira. Nós temos as promoções e progressões, ou seja, na nossa tabela de salário, nós temos a cada 2 anos, né, melhorias salariais de acordo com as capacitações que nós realizamos. A proposta do governo era acabar com essa situação exigindo uma prova, ou seja, para que o professor pudesse ter a sua promoção ou progressão, seria apenas mediante uma prova. E a gente sabe que prova o governo pode fazer para passar todo mundo e reprovar todo mundo. Então nós não aceitamos essas medidas, né, e entendemos que são medidas que, na verdade, destroem todo o nosso plano de carreira. A intenção do governo é congelar o nosso salário no inicial da tabela, e se isso acontecer, é óbvio que dentro de menos de uma década o nosso salário volta a ser salário mínimo, ou seja, não teremos mais nenhuma garantia na nossa vida profissional. Agora, Arildo, essa manifestação ela continua aí na capital do estado, e qual que é a perspectiva de vocês, Arildo? Exato, agora de manhã fizemos uma reunião com o comando de greve e foi decidido que nós vamos permanecer aqui na Assembleia até que o governo retire esse projeto de lei nefasto que ele apresentou. Enquanto não retirar o projeto de lei, nós não sairemos daqui da Assembleia e continuaremos firmes nos municípios, nas regiões. Nós vamos continuar a greve que está com 100%, vamos manter 100%, né, dos trabalhadores, dos professores, da educação em greve, porque agora é necessário, ou o governo recua, ou nós iremos intensificar as nossas ações, né, do movimento sindical, não só aqui em Curitiba, mas também nas regiões e nos municípios. 12h46 é um trecho na entrevista que o professor Arildo, da PP Sindicato de Apucarana, está lá em Curitiba, concedeu a nossa reportagem hoje pela manhã. As novidades que foram surgindo, uma delas é que houve a reintegração a autorização, né, da reintegração de posse da Assembleia Legislativa, mas o movimento decidiu manter, né, o protesto dentro da Assembleia Legislativa, mesmo com a multa de R$10 mil, né, por dia, se eles continuarem na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados decidiram marcar, né, a sessão, como disse agora há pouco Jefferson Nunes, para um outro local, né, também no prédio da Assembleia Legislativa, mas fora do plenário, com segurança, para votar o pacote de medidas. A oposição anunciou um boicote, que não vai comparecer, não aceita a sessão fora do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Então esse é o momento que está ocorrendo nesse momento lá na capital do estado. Nós recebemos aqui também a professora Elisandra Câmara, ela que é de Boasópolis, vem acompanhada de outras professoras da Escola Humberto de Alencar Castelo Branco. E ela veio também para conversar com a comunidade, com a sociedade, para expor o que é que os servidores estão reivindicando, que segundo ela não é um aumento de salários, mas né, a garantia dessas conquistas ao longo dos últimos 30, 40 anos. A manutenção dessas conquistas que estão sendo agora retiradas, se houver a aprovação desse pacote de contenção de gastos do governo do estado. Vamos então conversar com a Elisandra Câmara. Bom dia a você, Berimbau, a todos os funcionários da Rádio Nova Era. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E agradecer primeiramente a abertura da rádio, para deixar aqui esse espaço para que nós, professores, né, em nome de todos os servidores públicos, venhamos aqui até os microfones para esclarecer algumas questões que envolvem esse momento de greve das escolas públicas do Paraná. Agora, você traz aqui um relato até também para
conscientizar os pais, os alunos e a comunidade sobre o que está ocorrendo em Curitiba, o que está ocorrendo na Assembleia Legislativa, que não é uma reivindicação só dos professores, mas é claro que a educação é uma das mais atingidas. Então, assim, dentro dessa ação que vocês estão realizando durante essa semana, eu gostaria que você fizesse aí uma explanação. Isso, lembrando assim que nós, professores, entramos em greve, professores e funcionários, né, das escolas aqui do município de Borrasópolis, entramos em greve desde o dia 9 de fevereiro, segunda-feira passada, onde estaríamos iniciando as aulas. No Paraná todo, essa greve está sendo realizada. Sabemos que a cada dia que passa, mais escolas estão deixando de trabalhar para aderir à greve. E nós não estamos em nossa casa descansando nesse momento de greve. Nós temos um cronograma de atividades. Segunda-feira fizemos, né, a passeata. Ontem distribuímos panfletos para toda a comunidade. Hoje estamos aqui na rádio. Quinta e sexta estaremos com outras atividades. Isso para nós é um momento triste, porque nós gostaríamos muito de estar em sala de aula, realizando nosso trabalho com dignidade, atendendo os alunos. São muitos alunos que nos procuram, também tentando entender o momento por qual estamos passando. E nós chamamos isso assim de um momento, até sem exageros, um momento desesperador. Um momento de muita angústia, um momento de decepção por parte das autoridades em relação à educação pública do Paraná. Tudo isso começou, Berimbau, quando o governo Beto Richa, né, já é, acho que do conhecimento da maioria da população, que na última semana ele enviou para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, um pacote de medidas. Essa medida os deputados estão chamando assim de tratoraço, ou pacote da vergonha, ou ainda desmonte da educação. São várias nomenclaturas e todas elas demonstrando a indignação pelas medidas que o governador Beto Richa propôs à Assembleia para ser votada. Fica claro nessas medidas que o interesse do governo é financeiro. O maior objetivo dele é mexer com a Paraná Previdência, que envolve aí a caixa da aposentadoria de todos os servidores públicos que têm ligação com a Paraná Previdência, que no caso seriam não só os professores, isso que nós queremos deixar bem claro, mas também os policiais militares, agentes penitenciários, promotores e juízes. Esse pacote, ele vem com medidas para que o governo tome posse de 8 bilhões que foram acumulados nos cofres do Paraná Previdência nos últimos 15 anos. Milhões esses que garantem a aposentadoria desses funcionários. Com as medidas, se elas forem votadas, né, e forem aprovadas, o governo estaria aí pagando a dívida que, segundo os deputados da oposição, já está chegando a 6 bilhões de reais. Então, ele pegaria os 8 bilhões do Paraná Previdência, pagaria sua dívida, que, segundo os deputados, já é de 6 bilhões, e ainda ficaria com dinheiro em caixa. Por que a greve partiu dos professores? Porque, desde dezembro do ano passado, as escolas já vêm sendo prejudicadas com algumas medidas de corte de gasto. Então, os professores indignados com essa situação e sendo as primeiras vítimas, foram os primeiros a se manifestar. Mas é muito importante que a população saiba que isso não está prejudicando só o professor, que nós não estamos lutando por aumento de salário. A luta é pela garantia de direitos adquiridos. E a indignação é por ele querer mexer no cofre da Paraná Previdência para pagar a dívida que o governo dele mesmo criou. Então, nós somos prejudicados com fechamento de turmas, com aumento de alunos em turmas, as turmas estão superlotadas, isso falando a nível de Paraná. Com fechamento de projetos educativos, né, que só a nossa escola Castelo Branco perdeu 5 atividades que eram desenvolvidas com os alunos em contraturno e foram fechadas. Nós perdemos com aulas de professores que ainda não foram lotadas e nem sabem para onde que vão trabalhar.
e o governo estimula, inclusive, que o professor mude de município para arrumar aula em outro município. Falta de merenda, que não foi mandada ainda para as escolas. Sem falar, né, que nesse pacote há também aquelas medidas que atingem diretamente toda a população, que foi o aumento abusivo do IPVA em 40% e o aumento do ICMS de mais de 95 mil itens de consumo da população. Medidas essas que, infelizmente, já foram votadas e já foram aprovadas, mas que estão dentro desse pacotaço. E ontem foi um dia assim, muito decisivo, né? Foi o dia que a gente chama de dia D, onde milhares de servidores públicos estavam em Curitiba, na frente da Assembleia Legislativa, porque eram para ser votado ontem as medidas mais direcionadas ao plano de carreira do servidor público. Então, primeiramente, os 19 deputados que estão contra o governo e a favor do povo discursaram de uma forma assim brilhante, defendendo realmente o direito adquirido dos servidores. Mas, infelizmente, dos 54 deputados, 34 ainda votaram contra o povo. Então, no momento que houve a votação, se haveria uma comissão para decidir no dia de ontem, porque o que o servidor queria é que não fosse decidido no dia de ontem. O que o servidor queria é que as medidas fossem analisadas com mais tempo, com um olhar mais criterioso, porque está havendo muita má interpretação. E o governador havia determinado que se fosse formada uma comissão para que a votação fosse realizada no dia de ontem já. Então, quando houve a votação da comissão, se haveria ou não uma comissão para ser votado já no dia de ontem, né? 19 deputados votaram a favor do povo e 34 contra o povo. Aí, nesse momento, os milhares de servidores que estavam lá na frente da Assembleia invadiram a Assembleia de forma pacífica e impediram que continuasse a votação. Então, a situação está nesse momento, né, assim, de apreensão. O líder lá da Câmara, da Assembleia, né, disse que vão ver ainda quando que vai ser um novo momento para voltar a ser discutido. Mas o que a gente espera é assim, nós professores, não só daqui, mas acredito que de todo o Paraná, é que essa situação seja resolvida da melhor forma possível e que seja também o mais rápido possível. Porque nós temos consciência, Berimbau, que cada dia de aula perdido é um dia de prejuízo. Nós vamos ter que repor, mas os dias para ser reposto geralmente são aos sábados. E aos sábados nós perdemos muita qualidade. Porque o aluno que mora na zona rural, o ônibus não é oferecido para ele no sábado. Então, ele já não pode ter acesso a essa reposição. Então, quanto mais dias nós passarmos, menos qualidade na educação nós vamos ter. E, às vezes, nós não somos assim bem vistos, né? Muitos comentários dizem assim que a nossa luta é por só salário. E não, nós temos que entender que a educação ela necessita de vários investimentos, de uma estrutura muito ampla, e estrutura essa que não está sendo investida de forma correta pelo governo do Paraná no presente momento. Tem um detalhe importante, Elisandra, a gente recebeu, hoje pela manhã nós colocamos uma entrevista com o Arildo, ele que é da PP Sindicato. Nós ouvimos. O Arildo citou, por exemplo, aquele caso do deputado Ratinho Júnior, né, aí citou que ele votou contra o povo, que é, na verdade, um slogan, um jargão que foi criado dentro desse movimento. A assessoria do deputado Ratinho Júnior manteve o contato com a gente já, até diz que vão se manifestar também, ainda dentro do Informativo Nova Era, dizendo que a votação, e até foi importante que você esclareceu aí, que o que foi votado ontem não foi o projeto em si, mas é a transformação da Assembleia Legislativa numa comissão
né, para que num dia só eles pudessem analisar o projeto. Segundo o deputado Ratinho Júnior, dentro daqueles parlamentares que fazem parte da base dele, ele já tinha o compromisso de alguns parlamentares que vão votar contra o projeto final. Então, assim, eu não sei se isso realmente vai ocorrer, mas só para a gente fazer justiça e dar um direito de resposta para o deputado Ratinho Júnior, que foi citado. Mas pode continuar aí dentro do seu raciocínio. Nós pensamos assim, existe nesse momento muito dizem. A real prova é no momento do voto. Há muito interesse político nesse momento. Eu acho que a melhor forma do deputado se defender é na hora do seu voto. Agora, infelizmente, ontem, nós vimos que só 19 votaram a favor do povo. 34 contra o povo. A lista foi publicada, tenho ela aqui em minhas mãos. Inclusive... Na verdade, ela apareceu até no painel eletrônico. Isso, então não tem assim nada a ser escondido, né? Se o deputado se sentir lesado, o voto dele está comprovando a favor de quem que ele está. Agora, dizer para nós que tem uma estimativa que lá na frente ele tem a certeza que uns vão votar a favor do povo, mas por que não vota agora, então, desde o início do processo? Se os deputados estão preocupados com o que o povo vai pensar, é bom que desde o início eles já tomem partido do certo e não do interesse. Agora, ontem, nós vimos que dos 34, nós temos aqui o nome de... 53, nós tivemos 34. 34 que votaram a favor do que o Beto Richa quer e contra o que os servidores públicos necessitam. Não vou falar nem que é o que eles querem. Necessitam e têm direito e foi conquistado. São direitos que foram adquiridos no decorrer da nossa vida profissional, direitos que foram adquiridos com muita luta, direitos de 20 anos atrás, foram adquiridos. E nós vimos aqui que deputados que tiveram votação expressiva aqui no município de Borrasópolis votaram a favor do que o Beto Richa quer, contra o povo, né? Então a gente fica assim muito triste. É um momento assim, acho que de reflexão também. Tem esperança ainda de convencer esses parlamentares? A APP Sindicato segue na luta. Hoje mesmo, lá em Apucarana, teremos uma reunião à tarde. Nós recebemos assim que vários representantes da APP continuam lá na Assembleia Legislativa. E, conforme foi falado ontem até por um deputado, nós temos que nos preparar para um momento longo de luta. Eu acredito assim que se eles não vão desistir, se eles vão persistir, nós também temos que persistir. Porque esse momento, como foi citado ontem lá e gritado com muito empenho por todos os manifestantes, é um momento de vergonha para nós servidores públicos. Mais alguma consideração nessa sua participação? Pode continuar. Não, nós queremos agradecer, né, a todos que estão nos ouvindo, a vocês novamente que abriram esse espaço, e esperamos assim contar com a compreensão da população. Nós, professores, educadores, funcionários, né, somos formadores ali de opinião, e nós não iríamos entrar numa situação dessa, numa luta dessa, expor, né, nós saímos nas ruas, entregamos panfletos, estamos aqui expondo as nossas ideias, se não fosse uma causa justa. Então, por isso nós pedimos a compreensão da população, porque nós estamos estudando as medidas que o governo quer, estamos todo dia lendo, ouvindo os deputados, e às vezes a população não tem todas essas informações e julga de uma forma precipitada. Então, nós queremos assim contar com a compreensão e nós vamos continuar com várias medidas esclarecendo as dúvidas, né, para que a gente cada vez mais a população entenda esse momento que para nós é histórico, né? Nós temos aí o 30 de agosto, que foi quando o governador Álvaro Dias colocou a cavalaria
para atacar os professores que estavam manifestando pelos seus direitos, e agora, depois de muitos anos, volta novamente um momento histórico, onde não teve cavalaria, mas as medidas estão sendo vistas como um cavalo que vem derrubando tudo que foi conquistado, né? Por isso chamada aí de tratoraço. Eu queria até assim ressaltar que desde antes do início das aulas, a gente tem feito aqui os nossos comentários sempre em favor dos professores. Então, eu queria dizer também para vocês, professores, e para os pais, que nós estamos do lado dos servidores e do lado dos professores. Não importa o nome do deputado, o nome do parlamentar, quem votou contra, quem votou a favor, a gente vai estar aqui sempre em defesa dos professores. Diferente, às vezes, né, de alguns vereadores ou de alguns prefeitos da região, que às vezes não estão colocando nesse momento nem 1% do esforço que eles fizeram para eleger, por exemplo, o governador Beto Richa. Então a gente está aqui do lado dos professores. Eu tenho dito aqui muitas vezes que toda vez que você abre um plano de governo de um vereador, ou de um prefeito, de um governador, ou de um deputado, o primeiro ali é o plano de educação, e eles sabem o que tem que fazer pela educação. Mas depois de eleitos, acabam não fazendo isso. Então, eu queria dizer que a Rádio Nova Era está aqui a favor de vocês. Nós estamos aqui nesta luta, por isso todos os dias estamos dando espaço aqui para professores, para a PP Sindicato, a todos, e aquilo que vocês precisarem, a gente vai estar aqui sempre à disposição. Nós agradecemos e queremos dizer assim que nós estamos a favor do que é certo, a favor do que é lei e que é direito de todo servidor público. E que queria deixar assim, só para finalizar, Berimbau, se é que você me permite, 3 questões para que a população reflita. Será que se não houvesse desvio de dinheiro, isso estaria acontecendo hoje no Paraná? Será que o Paraná não tem uma arrecadação suficiente para os investimentos necessários, não só na educação, mas nós estamos vendo também que está faltando em outros setores? Será que tudo isso não é consequência de uma má administração? E, por fim, nós, enquanto educadores, não podemos deixar de manifestar nossa indignação em relação a esse desmanso. Por isso que estamos em greve. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo pela atenção, a vocês da rádio que abriram o espaço, e esperamos voltar aqui, né, anunciando aos alunos e pais que estamos voltando a trabalhar com tudo que é necessário para realizar uma educação com qualidade. Aí as informações, então, tivemos aí a participação dos professores acompanhando, né, exatamente o que é que está ocorrendo em relação à greve dos professores aqui pelo estado do Paraná. Dizer que nós vamos continuar acompanhando com imparcialidade, divulgando tudo aquilo que está ocorrendo, porque muito antes dos próprios professores e educadores mostrarem a cara, ir para as ruas, fazendo o protesto, nós aqui já estávamos cobrando em prol da educação do estado do Paraná e criticando esse pacote de medidas do governo do estado. Então, mais uma vez, ressaltar que nós somos a favor da educação do Paraná. Aqui o informativo Nova Era.